partir do versículo 1, que tem como título Moisés e a sarça em chamas. Vamos ler até o versículo 14, porque o texto é extenso. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Êxodo capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? O último versículo, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quando Jesus fala a respeito de um episódio que retrata o chamado de Moisés. Esse é o momento no qual Deus chama Moisés, através de uma sarça. Interessante que o irmão estava comentando a respeito de um gás, né, que acabou, e a dúvida de Moisés justamente é essa, né? Como é que está pegando fogo e não para de queimar? Que gás é esse? Né? Que energia é essa? Que fonte é essa inesgotável que é o Senhor? Né? A nossa acaba, mas a dele permanece. Então o texto começa nos dizendo, amados, que Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés era um cara estudado, um cara capacitado. Ele vai nos dizer que ainda bebê, ele é colocado num cesto, que é colocado no rio. Esse cesto vai parar ali na filha de Faraó. Então ele passa a ser criado por Faraó dentro do palácio. Os estudiosos falam que ele foi um cara que teve acesso à instrução, ao estudo, né, que o Egito oferecia, algo que os hebreus, o povo de Deus, não tinham. E Moisés estava ali, nesse momento, cuidando de um rebanho, o rebanho do seu sogro, quando de repente Deus o chama, e o chama para uma grande obra. Moisés não é qualquer um, né? Se você perguntar para os não cristãos, né? Para os ímpios, até mesmo para os ateus, né? Moisés é um dos poucos homens na Bíblia que qualquer pessoa sabe, qualquer um na terra já ouviu falar a respeito desse homem. A Bíblia fala que quando Moisés morre, Deus diz que nunca antes e nem depois haveria na terra um profeta como Moisés. Perceba que ele era um cara tão simples. Imagina um cara cuidando de bicho no meio do deserto e de repente Deus chama para uma grande obra. É isso que Deus faz. Deus pega pessoas simples, pessoas humildes, né, e muda a história. Muda completamente, né? Coloca num lugar de honra, coloca numa posição de posicionar quem era eu, né? Pessoas que não tinham passam a ter, pessoas que não eram passam a ser reconhecidas, não tinham estudo, Deus te ensina, né? E eu não estou falando aqui de
com um tom de soberba para inflar o ego de alguém. Eu estou aqui glorificando a Deus. Deus é poderoso para pegar uma pessoa de baixo e transformar, né? E assim foi com Moisés. Moisés ali se depara com uma sarça ardente. A sarça é um arbusto, uma planta típica do deserto, ali próxima do Monte Horebe. Quando a Bíblia fala Monte Horebe ou Monte Sinai, é a mesma coisa, tá? Se você ouvir Monte Sinai ou Monte Horebe, não são dois montes, é o mesmo monte que recebe dois nomes distintos. Então ele se depara com uma sarça que começa a pegar fogo. E o texto fala que o anjo do Senhor aparece para Moisés no meio da sarça. Há estudiosos que dizem que esse anjo poderia ser um serafim. Quando a gente vai para o chamado de Isaías, vamos sair um pouquinho do chamado de Moisés e vamos para o chamado de Isaías. Isaías vê anjos, né, de 6 asas. E eles se chamavam serafins. Serafins vem do hebraico, que significa anjos de fogo. Ou labaredas em movimento, brasas em movimento. E aqui fala que ele viu um anjo no meio do fogo, né? Possivelmente poderia ser dessa mesma espécie. Deus tem muitos tipos de anjos. Talvez o mesmo anjo que apareceu para Isaías possa ter aparecido para Moisés, em apenas uma conjectura. Ele vê um anjo que aparece no meio do fogo. E o fogo aqui também representa a presença do Senhor. Tem fogo de Deus que é ira, mas tem fogo de Deus que é presença do Senhor. Né? Quando Moisés estava guiando o povo, de dia Deus estava guiando através de uma nuvem, e à noite ele guiava o povo através de uma coluna de fogo. Era a direção de Deus no meio das trevas. Quando Elias clama por Deus, né, no Monte Carmelo, Deus responde com fogo. Quando Deus chama Isaías, né, o anjo vai, pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios dele e diz: sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Né? Deus usa o fogo, e no chamado de Moisés não é diferente. Né? Esse fogo aqui representa a presença de Deus. É o fogo do avivamento do Senhor. Então Moisés ele diz: que impressionante. O texto fala que ele se questiona: por que está pegando fogo e não para de queimar? É algo que chama a nossa atenção. Porque tudo que começa a pegar fogo, em algum momento tem que parar de pegar. Né? Ou o fogo ele consome toda aquela matéria, todo aquele elemento, ou o fogo não vai conseguir, né, lutar, resistir com o elemento e o próprio fogo se extingue. Mas esse fogo não parava de queimar, e isso chama a sua atenção. Moisés estava nos seus afazeres, nas suas atividades, e de repente algo chama a sua atenção. E esse algo era o mover de Deus. Isso é algo que Deus faz. Né? Você está ali na sua vida, na sua simplicidade, nos seus afazeres, e Deus ele de repente entra e chama a sua atenção. Né? Quem sabe você não nasceu no Evangelho, você era do mundo, mas um dia algo chamou sua atenção. Né? Algo destacou em você, e você ali na sua rotina, né, para e começa a olhar para o alto. Começa a olhar para o Senhor. Então Deus se revela para Moisés no deserto. Moisés aqui não estava no palácio. O palácio era o palácio do faraó, né? As riquezas, os confortos, as comodidades. Moisés estava no deserto. E no deserto Deus se revela para ele. O que eu entendo? Você vai ver muito mais de Deus na prova do que no comodismo. Tem pessoas que pensam, né, que vão ver Deus, né, naquela facilidade. Nem sempre Deus vai se mostrar na facilidade, mas Ele se mostra no deserto. Ele se mostra na dificuldade. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Aí tem teólogos, né, que ficam discutindo: era anjo, era Deus. Aí fica aquela briga, né, daqueles que acham que é anjo e daqueles que acham que era Deus. Amados, a gente tem que olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que um anjo apareceu, e a Bíblia também diz que Deus falou com Moisés. Então tinha anjo e tinha Deus. É simples. Eu não sei porque as pessoas complicam um texto que é tão simples, né? Tinha anjo e tinha Deus. Eu acredito que onde tem Deus tem anjos, né? São servos dele, mensageiros. Até a gente, a Bíblia fala que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. Tem anjos do Senhor aqui. Se aqui tem pessoas de Deus, vai ter anjos de Deus aqui, isso é fato. Né? E ainda é anjos no plural, né? Só sabe Deus quantos anjos devem estar aqui nessa noite. Mas ali tinha anjo, porque o anjo estava lá, e ali tinha Deus, porque Deus falou com Moisés. O texto vai nos dizer que Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Logo no começo da Bíblia, né, Deus sempre está falando de santidade. Né? Santidade significa separação. Você é separado do mundo. Você não pertence mais àquela rotina, àqueles hábitos, àquelas práticas. É uma novidade de vida.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Deus diz a Moisés, tira a sandália, tira o seu calçado, porque este lugar, esta terra é santa. Né? Aqui tem a ver com respeito, com reverência, com submissão. É uma mensagem muito aplicável aos dias atuais, porque as pessoas não estão tendo mais respeito por Deus, né? Tem igrejas que a gente vai aí por afora, quando começa a mensagem, né, os tocadores saem, vão lá para fora ficar conversando, parece que o foco dele é só tocar, né? Eu estou aqui para tocar, cumprir meu papel, o pastor mandou, eu vou lá para fora. Quantas pessoas? Eu não tenho problema de você falar algo com o irmão, alguma coisa, ou ver uma mensagem que é importante, de marido, esposa e tal, mas tem gente que fica conversando outras coisas na hora do culto. Então esquecendo que o Todo-Poderoso está vendo. Isso aqui não é para o homem, né? Isso aqui é para Deus. Para muitos pode ser uma reunião tão simples, mas o Todo-Poderoso está atento, está recebendo a sua oração, está recebendo a sua adoração, está falando contigo, está vendo qual é o coração que está aberto para a palavra de Deus. Então, é uma mensagem de reverência, né? A gente tem um respeito por um pai, por uma mãe. Se você entra no tribunal, tem que ficar calado, porque tem um juiz, né? Tem uma audiência ali. Só que a gente respeita mais os homens, mais amigos, mais parentes do que o Todo-Poderoso. E ele disse, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo, você está na minha presença, né? Então, na presença do Senhor, nós temos que focar no Senhor. Nós temos que ter respeito por Deus. E essa mensagem foi a mesma que Deus fala com Josué. Moisés, ele se torna o líder de Israel, né? Um pastor por excelência, ele apacenta aquele povo e ele vai ali instruindo um jovem chamado Josué. E quando Moisés parte e Josué assume, Deus fala a mesma mensagem para Josué em um momento, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Só que do outro lado é um anjo, né? Um anjo mais rígido, né? Que Josué encontra esse varão e Josué pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou um príncipe do Senhor dos Exércitos. E você vem por mim ou contra mim? E aquele príncipe, aquele comandante, ele diz, nenhum nem outro. Josué pergunta, e qual é a sua mensagem? E o anjo responde, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Ou seja, Deus confirma, né? A mensagem do teu líder, do teu pastor, quando ele pastorear, quando eu chamei ele para uma grande obra, eu estou confirmando com você agora. Agora você é o líder, né? Você é o que está dando continuidade ao cuidado, à liderança desse povo. Então, Deus está dizendo assim, olha, na minha presença não é de todo jeito. Nesse momento, Moisés ele cobre o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus, né? O temor, a Bíblia já falava aqui no começo do Antigo Testamento, né? Que ninguém poderia olhar para Deus e ficar vivo, né? Deus é fogo, Deus é glória, né? Seja porque nós somos pecadores, né? Nós não temos uma natureza uma natureza perfeita, extremamente pura, santa, não temos, né? E seja também pela nossa matéria física. Porque alguém poderia olhar e dizer, mas um bebezinho não peca, mas se Deus se aproximasse com a sua glória toda, ele também morreria. Porque nós somos de carne, osso, e a Bíblia fala que carne e sangue não herdam o reino de Deus, né? Essa carne ela consegue conviver aqui nessa terra material, mas para entrar lá em cima é a sua alma, né? É aquela que é eterna. A carne é pó, volta ao pó, mas diante de Deus não. Tem pessoas que criticam dizendo, mas como não pode ver Deus? E a Bíblia fala que Moisés falou com Deus, né? Mas você pode falar com alguém sem estar vendo esse alguém, né? Eu até já citei isso aqui em outra mensagem, o exemplo de uma pessoa cega, né? Imagine que você fosse cego, imagine que eu fosse cego, deficiente visual. Eu estou falando com todos vocês, mas eu não estaria vendo vocês. Eu não veria a irmã com casaco verde, né? Eu não veria a irmã com vestido rosa, mas eu estou falando com vocês, eu estou face a face com vocês, mas não estaria vendo vocês. Então podemos falar com Deus sem vê-lo, porque senão nós morreríamos, né? Nós não suportaríamos a sua glória. Um dia estaremos preparados, a Bíblia fala sobre isso. Um dia nós estaremos preparados. A Bíblia fala que aquele que é mortal será revestido de imortalidade. Que privilégio, né? E aquele que é corrupto, nós somos corruptos. Aqui não é aquele conceito de corrupção da política, né? De suborno, desonestidade. Eu falo corrupto porque a nossa natureza ela é corrompida, né? Nós facilmente temos pensamentos errados, desejos errados, palavras erradas, né? É difícil, é fácil gostar de quem gosta da gente, mas é difícil gostar de quem fala mal de você, o coração enche a ira, né? É a nossa natureza. E a gente está aqui para lutar contra ela porque a gente quer ir para o céu. E a Bíblia diz que um dia nós seremos preparados. Né? 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, então o veremos face a face.
agora conheço em parte, então o conheceremos plenamente. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Que privilégio ver Deus como Ele é, né? Mateus capítulo 5, Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Purifique o seu coração. Tem uma recompensa para quem é puro, para quem está liberando perdão, né? Para quem está sendo ira, para quem não guarda mágoa. Você um dia vai ter o privilégio de ver Deus como Ele é. Não é para quem tem coração sujo, né? É para quem tem um coração puro. Então aqui Deus chama Moisés e Deus fala para ele no versículo 7: Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. O povo dos hebreus, o povo de Moisés estava ali escravizado e vivendo uma vida amargurada, né? Eles tinham se multiplicado muito, né? Cumprimento da promessa de Deus a Abraão: olha, eu vou multiplicar a tua descendência, e aconteceu. E Faraó ficou preocupado: eles são muitos, podem se levantar contra nós, vamos oprimi-los, vamos intensificar os trabalhos forçados. Então eles se multiplicaram e a opressão sobre eles. E Deus está dizendo: eu vi a opressão sobre o meu povo. E é um texto maravilhoso, porque Deus revela que Ele vê a opressão que você passa. Ele vê aquilo que te oprime. Ele vê palavras que magoam. Ele vê situações, né, de escravidão. Ele nos contempla. E Ele vê a opressão sobre o povo dele. Você que é povo dele, não é para outro povo, né? Estamos em época de Copa do Mundo, existem mais de 200 países. Que privilégio, né? Você ouvir que Ele vê o povo dele, não é o que serve a outros deuses, né? Teve países aí, né, que marcaram o lance e tal, eles se dobraram, se ajoelharam para lá, e você não vê os cristãos fazendo isso, né? Houve épocas que você via, né, até cristãos, né, que declaravam aquele amor e tal, mas a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais crentes que os da luz. Tem gente lá declarando, né, mais devoção ao inimigo do que muitos da casa do Senhor declarando ao seu Deus. E Deus fala que Ele vê a opressão sobre o povo do Egito. Deus vê a sua opressão. Deus vê a sua dor, né? E Ele fala assim: olha, eu vejo a opressão sobre o meu povo no Egito. O povo de Deus estava onde? No Egito. O que representa o Egito? O mundo, né? Essa história é muito clara. Um dia Deus pegou o povo de Israel, o povo de Moisés, e tirou do Egito, né? Levou para o deserto com a promessa de chegar na terra de Canaã. Hoje, Deus nos tira do mundo. E essa vida de hoje é uma vida de deserto, né? Tem maná, mas tem dificuldade. E um dia chegaremos em Canaã. Chegaremos no céu. Então, e ele diz assim: olha, eu sei o quanto meu povo está sofrendo. É incrível porque alguém pode não saber o que você passa, mas ele sabe. Às vezes você desabafa, expõe a sua dor para alguém que não está nem aí, alguém que não considera, alguém que não se coloca nem no seu lugar, né? Eu aprendi como cristão, amados, a não menosprezar a dor do próximo, porque eu não estou na pele do próximo, não sou eu que estou sentindo. Cada um tem suas provas. Talvez você lidaria mais fácil com uma situação, já o outro não lidar, porque nós somos pessoas diferentes, né? Temos estruturas diferentes. Uma vez eu vi uma pessoa na televisão, comunidade evangélica, eu não vou citar por questão de ética, debochando de Jeremias. Ah, ele chorava demais. Amados, não se menospreza um profeta de Deus, né? Quem chora, chora porque está doendo. E Jeremias é um homem de Deus que ele chorava porque ele pregava a verdade e o povo não escutava ele, o povo estava sendo escravizado e ele sentia a dor como se fosse um pastor, sabe? Como um pai, né? Ei, acorda para a vida, eu quero o melhor para você. Deus me disse isso, obedece a Deus. O povo não estava nem aí. Era o povo não ouvindo e quebrando a cara, né? Era ele avisando: olha, as nações inimigas vão vir e vão nos castigar. E eles: que nada, Deus é conosco. Deus não era mais com eles. Deus estava usando um profeta dizendo: ei, ou vocês mudam, né? Ou vai vir a opressão. E o que Deus falou, ele cumpriu. E ele chorava. Então a gente não menospreza a dor, a prova de alguém. Então Moisés, ele aceita esse propósito, né? Com uma certa dificuldade, né? Ele começa a colocar algumas resistências, né? Ao chamado de Deus, né? Não se prega esse lado, mas tem que falar. Moisés começou a colocar uns impedimentos ali, ele ficou com umas dúvidas, uns temores, né? E essa obediência não foi só uma obediência pessoal, ela trouxe um livramento para toda a nação de Israel. Deus, através de Moisés, iria literalmente pegar o povo de Israel e tirar das garras de Faraó, tirar das garras do Egito e libertá-los. Então era um livramento.
Quando Moisés decide obedecer, está vindo um grande livramento aí. O que eu entendo com isso? Quando você decide obedecer a Deus, quantos livramentos não estão vindo? Né? Quantas vezes Deus não passa a te livrar porque você é uma terra obediente? Né? Deus blinda, né? Deus tem prazer de cuidar de um filho amado, de uma filha amada, né? Porque você está literalmente obedecendo. E Deus fala no versículo 8: desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Que poderoso, né? Eu desci, estou descendo. E eu estou descendo para livrar. Tem coisa que só vai se resolver quando ele descer. Quando ele entra. Quando ele decide estar. Não tem gente que resolve a causa, né? Às vezes alguém sofre um acidente. O que muda a história? A chegada de um médico. O médico chegou, começa a resolver, né? Com o conhecimento dele, a experiência dele. Faça assim, faça assado, chame fulano, né? Um problema, né? de criminalidade, né? Entrou uma tropa policial, já era, resolve, né? Nem que seja cancelando o CPF, mas resolve. Entenda que quando Deus entra, Ele resolve. Olha o que Ele fala: vocês estão escravizados, mas eu desci. E eu desci para livrar vocês. Né? A oração de Daniel, a resposta não estava chegando. Deus manda Miguel e agora, né, o demônio que estava impedindo essa bênção chegar, ele não consegue resistir a esse arcanjo de hierarquia maior. Né? Sodoma e Gomorra, ali naquele pecado, Deus manda 2 anjos, manda fogo e enxofre e resolve, fulmina todo mundo. Né? A Torre de Babel, Deus estava no negócio? Não estava. Aí ele fala, né, eu vou descer. Né? Eu vou descer. Quando ele desce, ele confunde as línguas, os idiomas são criados, né? E ele resolve. Nós estávamos condenados ao inferno. Essa é a verdade. Então ele envia seu filho, Jesus de Nazaré, ao mundo. Né? Ele vem, morre pelos nossos pecados. Agora eu e você temos chance de vida eterna. Temos oportunidade de salvação. Por quê? Porque quando Deus desce, ele resolve. Né? Quando ele entra, ele resolve. E ele diz que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Versículo 10. Eu envio ao faraó. Moisés está aqui não só como profeta, mas também como um embaixador, porque são 2 nações, né? A nação de Israel, os hebreus e os egípcios. Então Moisés vai até faraó como se fosse um diálogo diplomático, né? Você é o representante do seu povo e eu sou o representante do meu. E nós estamos com um problema. Vocês querem continuar nos escravizando e nós queremos liberdade. Deus nos mandou vir até aqui. Nós precisamos chegar no parecer. E ali nós temos um conflito diplomático. Porque Faraó não quer ceder, né? Faraó não quer ceder e Deus vai literalmente começar a pesar a mão. Moisés aqui, ele exerce o chamado que aponta para Cristo, porque foi através de Moisés que o povo foi liberto. Né? Através de Moisés o povo foi liberto do Egito e foi tirado, removido daquela escravidão para a liberdade. E é isso que Jesus faz. Deus liberta as pessoas do mundo. Né? O Egito hoje é o mundo. Né? Jesus liberta alguém do mundo e coloca você em liberdade. Tira você das garras do diabo. Eu costumo dizer que Deus, ele, de certa forma, ele sabe todas as coisas. Ele fala que todas as coisas cooperam. Muitos perguntam, pastor, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Né? Logo o cara que deu início, né? O cara que estava lá quando o Mar Vermelho foi aberto, que nunca ouviu essa história, né? O cara que orava e o maná caía do céu, o cara que orava e Deus abriu a terra e engoliu as tendas de Corá, Abirão e Datã, porque se levantaram contra ele, o cara que falou com Deus, Deus mandou fogo e matou 250 homens que falaram mal dele, o cara que pegou Miriam com lepra porque ela falou mal do próprio irmão que era Moisés, e esse cara não entra. Eu pastoralmente acredito que se ele entrasse, ele virava um Deus, ele virava um santo, né? Um ídolo, porque as pessoas pegam qualquer coisa e botam no trono, né? E Deus diz que a glória dele não divide com ninguém. Aí Moisés, no finalzinho da carreira, né, impaciente com o povo, Deus fala para Moisés, Moisés, fale com a rocha. O povo queria água, só que Moisés, irritado, foi lá e não falou com a rocha. Ele pega a vara e bate na rocha com raiva. Aí Deus falou, por isso você não vai entrar. Moisés pede em outro momento, deixa eu entrar, porque Deus diz não. E ele pede de novo, deixa eu entrar, e Deus diz não, porque Deus também diz não. Você pode ser o maior homem de Deus, né? Mas Deus também pode dizer não. Deus não se agrada de filho mimado, né? Mimado é aquele que não aceita, né? Eu choro, eu vou espernear, com Deus isso não funciona. Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Eu aposto que aqui nesse lugar tem pessoas que já receberam sim de Deus, né?
irmã estava comentando comigo, mas também já receberam nãos, né? Eu já tive nãos de Deus, e eu glorifico a Deus pelos nãos, glorifico a Deus pelos sims, né? Mas que seja feita a vontade dele. E o principal, né? Ele dizendo sim para a gente entrar no céu já é o principal, né? Mesmo que eu desse sim para outras coisas, mas o céu é o mais importante. Então, Moisés disse: quem sou eu? Aqui Moisés não se acha uma pessoa digna. Versículo 11. São lições muito claras que a gente consegue perceber dos homens de Deus. E do porquê que Deus chama esses homens de Deus. E que nós temos que tomar como exemplo para nós. Moisés não se acha digno. Deus chama o homem e o homem diz: quem sou eu? Amado, isso é uma coisa que Deus gosta, a humildade. Sabe? Não importa quem você seja. Olha, você pode prosperar, tenha riqueza, tenha alto nível de estudo, seja muito usado por Deus, tenha muita beleza, tenha muita saúde, não há problema, mas permaneça humilde. Não permita que nada disso venha te ensoberbecer. Moisés, né, assim como outros, como Davi, né, não se ensoberbeciam. Não importa o que Deus dava. Deus começava a aumentar. Olha, eu vou soprar teu nome, vou deixar você famoso, vou te enriquecer mais, vou te dar vitória. Eles não se deixavam ser dominados por isso. E quando a pessoa ela acha que ela não é capaz, aí Deus está olhando e dizendo: é esse que está preparado. É esse que eu vou levantar. É esse que eu vou fazer. Porque Deus não vai entregar algo para alguém que não está preparado. Você não pega algo precioso e dá para um bebezinho, né? Porque ele não tem noção do que é aquilo, né? Imagina pegar um colar de pérolas, R$2.000, dando um exemplo, né? Você daria para uma criança? Não daria. Ela não tem noção do que é aquilo. Mas uma pessoa adulta, madura, você dá. Olha, minha filha, você, né, entrou na faculdade hoje, né? Eu fiz uma economia para te abençoar e tal. Ela vai entender, vai valorizar. Talvez seja tão madura que nem se importe pelo valor, mas sim pelo gesto, né? Me presentearam, meu pai, minha mãe, alguém que eu amo, infinitamente mais importante do que um item terreno. Então Moisés, ele não se acha capaz. E é aí que Deus se agrada. Quando Deus chama Jeremias diz: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Né? Quando Deus chama Gideão, ele fala: eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é a menor das tribos de Israel. Quando eu chamo o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo diz: o meu conhecimento era um cara tão estudado. Há estudiosos que falam que ele falava 9 idiomas, mas ele diz: o meu conhecimento, comparado ao evangelho, o meu conhecimento é esterco. Olha como ele se humilha. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Como é que eu sou chamado de um líder da igreja se eu persegui a igreja? Veja a humildade. O apóstolo Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. Isso é humildade. Né? Quando falam de João Batista, o próprio Deus exalta João Batista. João Batista, eu acredito que seja o único na Bíblia que Deus fala que antes de nascer ele já chega cheio do Espírito Santo, né? Sua mãe Isabel estava lá buchuda, grávida e sentindo a presença de Deus, né? Era um feto ainda em formação, mas aquele feto já tinha a presença de Deus. E quando ele nasce, Jesus Cristo fala que dos nascidos de mulher não haveria profeta maior do que ele. E ele não pregava vitória. Ele dizia: raça de víboras, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quem vocês pensam que vocês são? Né? Você tem que dar frutos dignos de arrependimento. Olhando a cara do rei, você está em adultério, você está com a mulher do seu irmão. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a presença. Esses caras, eles eram fora do normal, né? Era algo fora do normal, literalmente, porque era sobrenatural. Era Deus na vida deles. Veja Davi, né? Davi, quando está nos seus momentos de dificuldade, né? Até mesmo no adultério, ele fala, né? Senhor, eu pequei, eu posso perder riqueza, eu posso perder o meu nome, o exército, mas não aparta de mim a sua presença. Ele poderia dizer: e agora o que vão pensar de mim? Porque eu sou o rei. Deus, esse palácio é lindo, ele é maravilhoso, ele tem 300 quartos, eu não quero perder. Não, eu não quero perder a tua presença, Senhor. Posso perder outras coisas, mas não posso perder a Ti. Então aqui eu estou falando de humildade, né? E essa humildade ela é verdadeira. Ela não é uma falsa humildade, né? Infelizmente tem pessoas hoje em dia que se apresentam como humilde na frente dos outros. Mas quando você vai conviver, né? Quando você vai conhecer só o sangue de Jesus, né? O verdadeiro humilde, ele é humilde diante dos outros, ele é humilde quando ninguém está vendo. Deus olha e vê: esse coração é um coração lapidado, né? É um coração transformado. Então Moisés não se acha digno. Há quem entenda que ele não se acha digno
Por distintos motivos, né? Há um momento em que ele vê um egípcio maltratando, agredindo um hebreu, e ele vai lá e defende o hebreu, só que nessa defesa ele acabou matando o egípcio, né? Então ele se vê como um assassino. Quem sou eu? Sou um assassino, eu tenho uma mão suja, eu já cometi um crime, um delito, né? Em outro momento, o próprio povo de Deus acusa ele: você quer fazer comigo como você fez com outro? Então ele era mal visto por alguns integrantes do povo de Deus. Talvez por isso ele não se achava digno, né? Então é o momento que ele foge, né? Imagina o faraó ali com pensamentos e intenções negativas com Moisés. E agora Deus pega Moisés e fala: você vai ter que ir lá, vai ter que ir em faraó. Então o que Deus faz assim: ele manda você ir naquela pessoa que você tem um conflito, que você tem uma dificuldade, mas você tem que ir, não é porque você queria ir, mas é porque Deus quer que você vá lá e quebre aquela barreira, porque nesse ajuntamento vai ter libertação. Foi nesses encontros de Moisés com o faraó que houve uma libertação para o povo de Israel. Moisés não queria, eu e você eles não querem, né? É prazeroso voltar aqui nesse ministério pela 1000ª vez, eu já me sinto em casa, né? Eu vim aqui desde antes de eu nem pensar em casar e ter menino. Meu filho daqui a pouco vai fazer 4 anos, quanto tempo eu não venho aqui, né? Mas como é difícil em certos ambientes, né? Com outros tipos de companhias, né? Aí a coisa fica complicada para qualquer um. Pode ser parente, pode ser ambiente de trabalho, o inimigo ele se levanta. Então, o texto vai nos dizer, amados, que Moisés ele começa a apresentar desculpas para Deus. Tá? Essa passagem aqui ela é pouco pregada, né? Eu percebo isso. Eu não vejo as pessoas nas igrejas, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou pastor itinerante, já rodo muito. Eu não vejo pregar essas partes. Parece que o povo olha assim: não, isso aqui eu não posso falar não, né? Aí os irmãos vão fechar a cara, isso aqui não vai ter glória, isso aqui não vai ter glória quando eu falar. Mas tem que pregar, amados. Quando Deus chama Moisés, Moisés coloca 5 resistências. Né? Ele não é aquele cara aberto: eis-me aqui, né? Como Isaías falou, né? Usa-me. Não. O texto fala que Moisés pergunta: quem eu sou? Quem sou eu? E Deus responde: eu estarei contigo. Primeira lição: não importa quem você é, o que importa é quem está com você. Se Deus está com você, isso não importa. Não importa quem você é, se você é filho de alguém humilde, se você não tem riqueza, estudo, aparência, não sei. O que importa é quem está contigo. Se Ele está contigo, Ele se responsabiliza. Segundo critério, ele vai dizer: quem eu digo que me enviou, né? A segunda resistência: diga que o eu sou. Tem alguém que está contigo. Você não está por acaso. Existe alguém que te levantou, alguém que está te enviando, alguém que dá um direcionamento. Então a terceira resistência: mas e se eles não me ouvirem? Então Deus falou: eu vou fazer milagre, eu vou fazer prodígio, né? Vai colocar a mão dentro da roupa e quando tirar a mão vai ficar leprosa. Deus fez isso com Moisés, né? Vai pegar a vara e vai jogar no chão, e quando jogar no chão a vara vai se transformar numa serpente. Deus faz milagres. Deus faz algo visível quando Ele quer, para que alguém olhe para você e veja que Deus está ali. Então Moisés diz: eu não sei falar. Então Deus fala para Moisés: quem tu acha que criou a boca? Eu fiz a boca. Ele fala assim para Moisés: Moisés, eu faço o homem ficar surdo, eu faço o homem ouvir, falei isso algum dia aqui, né? Eu faço o homem falar, eu faço o homem ser mudo. Então, aquele que criou a boca está mandando você falar, Moisés. Não tem desculpa você não falar, né? Eu sou pesado de língua, né? Eu não sei, envie outro. Aí Deus fala: tu não sabe falar bem, mas você tem um irmão chamado Arão, e Arão é bom de se expressar. Então ele vai contigo, mas tu vai. Né? Quando Deus quer levar, Ele envia, né? Eu te dou suporte, eu carrego de dores, né? O próprio Jesus dizia que, a Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus enviava os discípulos de 2 em 2, né? Então, eu vou enviar Arão porque Arão sabe falar, tem boa oratória, sabe se expressar, mas eu vou enviar você porque é com você que eu tenho um negócio. É você que eu estou enviando. Então, meus queridos, não arrume desculpas para Deus. Não arrume desculpa para fazer a obra de Deus, né? Quando eu saio de casa, o som que vem lá de... Eu moro aqui no Magano, o som que vem lá de baixo chega tranquilamente aqui onde eu moro e está tendo uma festa lá embaixo, né? Está chovendo, está frio, mas o povo está se reunindo para algo secular. Mas quando é para Deus, o povo não vem. Né? Um convite para o Senhor, o povo não vem. O povo não tem tempo de falar de Deus, o povo não tem tempo para ouvir a voz de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para congregar, mas para tudo tem. Então não vamos arrumar desculpa para Deus, porque Ele merece o nosso melhor. Então Deus levanta Moisés
e diz que estaria com ele, que o iria enviar. Perceba que primeiro Faraó iria ver quem? Moisés. Só que Faraó, ele foi orgulhoso. Faraó disse não, 2 não, 3 não, 10 não ao total. E quando Faraó disse não, ou começa a dar uma sequência de negativas, uma sequência de nãos, Deus começa a pesar a mão. E ali é a mão de Deus, ao enviar aquelas pragas. O que eu entendo, amados? Que primeiro o Faraó viu Moisés, depois o Faraó viu o pesar de Deus. Primeiro ele viu o mensageiro, depois ele viu Deus que enviou o mensageiro. E quando ele enviou o mensageiro, ele não deu valor, né? Não deu valor ao pregador, ao profeta, ao que estava anunciando a vontade dele. Ah, você não deu valor? Pois agora você vai ver, né? Que eu não sou apenas um Deus que falo, eu sou um Deus que faço, né? Tem hora que Deus fala, mas tem hora que Deus faz. Tem hora que Deus age. E ele age da sua forma, né? Começa a enviar as pragas, envia rãs, envia a morte, né? A morte dos primogênitos, envia piolho, envia gafanhoto. Deus, ele sabe trabalhar. O texto vai nos dizer, amados, nos versículos 14 e 15, que ele diz, eu sou o que eu sou o que sou. E aqui nós temos algumas interpretações. Primeiro, quando ele diz eu sou o que sou, amados, é porque Deus, ele existe por si mesmo. Tá? Ele é totalmente diferente de tudo e de todos. Nós temos uma concepção científica, biológica. O que a gente pensa a respeito da criação? Qualquer ser, seja ele ser humano, animal, planta, nasce, cresce, né, se reproduz, envelhece e morre. É isso que nós estamos acostumados. A gente vê os animais passarem por isso, as pessoas passarem por isso, né? As plantas passarem por isso e até mesmo as rochas, né? Porque elas estão aí, de repente se destrói, é desfeito, né? Aí refaz, aí se desfaz, enfim. Só que Deus não é assim. Dá até um nó na cabeça, porque a gente consegue até entender, olha, um dia eu vou morrer, mas eu creio na vida eterna e lá nós vamos viver eternamente em Cristo, glória a Deus. Só que a Bíblia fala que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o fim, ou seja, Ele sempre existiu. Dá um nó na cabeça, como é que alguém sempre existiu? Né? Porque eu passei a existir no ano tal, né? Tá lá na minha certidão de nascimento, no dia tal, horário tal, né? Na cidade tal, filho de fulana, com ciclano, nasceu fulaninho. Pronto, esse é o meu começo. E Deus, qual é o começo de Deus? A Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem pode ser o seu conselheiro? Ele sempre existiu, mas dá um nó na cabeça. Porque uma pessoa não, né? É até difícil descrever Deus, porque Ele não é um ser. Ele criou os seres, Ele nos criou, né? Ele sempre existiu, é como se Ele tivesse nascido para trás, né? Ele nasce para frente como a gente, mas Ele também nasce para trás. Aí dá um nó, que nós vemos como nós somos limitados. E Ele é aquele que diz, eu sou o que eu sou. Eu não sou esses deuses, essas mentiras, né? Você vê uma procissão passando, aquele povo carregando aquela imagem, aquela idolatria, né? E Deus é diferente, porque você não carrega uma imagem, é Ele que te carrega no braço, é Ele que te carrega no colo, né? Se você estiver ali carregando aquela imagem, você pode tropeçar, caiu, ela quebrou, mas quem quebra Deus? É Ele que te quebra, Ele te quebra na mão dele, né? Como um vaso na mão do oleiro. Então Ele é diferente, né? Alguém ficou com raiva de Cristo porque Cristo olhou e disse, antes de Abraão nascer, eu sou. Você quer dizer que você é mais velho que Abraão? Nosso pai nasceu há 400 anos atrás e eu sempre existi, eu criei Abraão, né? Eu só estou aqui de uma outra forma, mas eu já existia, no princípio era o verbo, João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, e o verbo se fez carne. Aleluia! Ele se apresentou para nós. Grande Deus! Aleluia. Então ele dá uma resposta evasiva, né? Ele não dá um nome próprio, né? Ali ele não quis dar um nome próprio, até porque as pessoas gostam de usar nomes para separar deuses, só que não tem outros deuses. Tem um Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o resto são demônios, divindades, mentirosas, criaturas feitas por ele, né? Que se passam por ele. Então ele não diz o nome, né? Ele se esconde, né? Quando Jacó luta contra o anjo, Jacó pergunta o nome do anjo diz que não ia falar o nome.
Né? Manoá, ele pergunta o nome do anjo. O anjo diz: o meu nome está além do entendimento. Né? 2 anjos negaram o nome, né? E Deus aqui nega o nome. Ele fala: eu sou o que sou. Ele se apresenta como eu sou o que sou, como Senhor e como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essas são as 3 apresentações de Deus para Moisés aqui nesse texto, que você pode ler mais adiante. Então ele é autoexistente, ele é autossuficiente, ele é eterno e ele é imutável. Então ele diz assim: diga aos israelitas que o Senhor, eu sou o Senhor. No começo os judeus, né, eles chamavam Deus de Iavé. Na verdade não era Iavé, era uma sigla de 4 consoantes. Só que como é que você vai falar uma palavra sem vogal, né? Sem o som do A, do E, do I, do O, do U. Então acrescentaram 2 vogais, aí ficou Iavé, que para nós seria Javé, né? Javé ou Iavé significa Senhor. É assim que ele se apresenta para Moisés: eu sou o Senhor. Só que os judeus, eles achavam que não eram dignos de falar Iavé. Eles achavam que estariam pecando, tomando o nome de Deus em vão. Então se criou um novo nome chamado Adonai. Adonai significa Senhor. Só que Adonai os judeus aceitavam falar. E depois se juntou Javé ou Iavé com Adonai e deu Jeová. Traduzindo, se você falar Javé ou Adonai ou Jeová, tudo é o Senhor. Tudo você está glorificando a Deus. Toda essa dificuldade é porque os judeus acreditavam que se você não pronunciasse o nome corretamente, a sua oração não seria respondida. Mas isso não é bem verdade. Porque tem pessoas que têm tanta dificuldade de falar, mas eu vejo Deus respondendo elas. Porque nem tudo é a letra, né? Nem tudo é o vocabulário, tem coisa que é o coração. Tem coisa que é a humildade, a obediência, a santidade. Olha, Deus, eu até não sei falar o português direito, mas eu sei te obedecer. E Deus sabe, então eu sei te ouvir, eu sei te escutar, eu sei te responder. Deus diz para Moisés que iria tirá-los da opressão do Egito para uma terra que emana leite e mel. Eu gosto muito de observar a cronologia. Eu vou tirar vocês do rei do Egito para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, vai ter uma terra boa, mas primeiro vocês vão ter que encarar o rei do Egito. E isso se aplica para nós. Porque um dia nós chegaremos aos céus, mas primeiro tem que encarar o rei desse mundo, que é o diabo. Nós temos que encarar ele. E nós encaramos ele todos os dias. Com as tentações, com as afrontas, com as dificuldades. Todos os dias ele está lá, se levantando para nos oprimir. Encare ele, porque um dia você vai chegar na terra que manda leite e mel. Você vai chegar na terra prometida. E Deus fala para Moisés lá no versículo 19: eu sei que o rei do Egito não deixará você ir, a não ser que uma poderosa mão o force. Deus está dizendo o seguinte: olha, se eu não entrar, a coisa não vai ser resolvida. E quem é essa mão? É a mão de Deus. Quando o Belsazar estava naquela festa, ele ia falar que no meio da festa apareceu uma mão escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Faci, a mão de Deus. E Deus ele é poderoso com essa mão para pesar, e para resolver. Tem coisa que às vezes alguém não quer, Alguém se levanta, alguém oprime, alguém faz e desfaz, Tem coisa que não é para você, é a mão de Deus. Deus ele é poderoso para entrar no faraó, para entrar na pessoa resistente, e para fazer algo tremendo. Deus envia Moisés a um faraó com o coração endurecido. Muitas vezes Deus nos envia a pessoas com o coração endurecido, A gente tem um coração tão duro, tão pesado, Deus está nos enviando, Nós estamos ali convivendo, nós estamos ali tendo reuniões e encontros e faz parte da vida do cristão, Deus nos envia pessoas difíceis, pode ser um parente, colega de trabalho, pessoas com coração orgulhoso, duro, Mas estamos ali tentando fazer o nosso melhor. O texto vai nos dizer que Deus iria ferir os egípcios. Ele feriu, através das pragas. E ele finaliza esse texto dizendo que ele demonstraria sua boa vontade. No final, vocês não vão sair de mãos vazias. Por quê, amados? Porque Deus é justo. Aquilo que é seu por direito vai chegar nas suas mãos. Tome posse. Eu vou repetir. Aquilo que é seu por direito vai chegar nas suas mãos. O povo de Deus ficou escravo durante muitos anos. O que um escravo faz? Ele trabalha muito, ele é oprimido, humilhado, e ele não tem salário, Ele não recebe aquilo que é de direito. Um trabalhador é digno do seu salário, é bíblico, mas um escravo não tinha. Então eles iam passar 430 anos trabalhando sem receber nada. Então no final, Deus toca no coração do povo. Eu não sei se era amor ou se era temor, eu acho que eles estavam com medo. Vamos liberar esse povo porque o Deus dele mandou praga, mandou outra praga, foram 10 pragas. Vamos logo dar ouro, prata para eles, manda esse povo embora.
e o povo deu, né, deu vestes e deu peças, metais preciosos para que eles saíssem. Esse é o nosso Deus, que não faz você sair de mãos vazias, né? Não estou falando de exploração, eles não exploraram, o povo de Deus não explorou, o povo de Deus foi explorado, é diferente, né? Mas Deus sabe quem explora, quem é explorado, o que você tem passado, e Deus ele é poderoso para te tirar dessa opressão. Amém, meus queridos? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.